Boa noite, sou Andrew, um gringo. A minha missão é de poder falar o português fluentemente. Então, vou fazer um vídeo neste canal falando português todo dia até que eu virar fluente. Hoje a gente vai falar do meu, digamos, caminho. Não sei se existe esta palavra, mas tipo, the root, a minha relação, digamos, com o português até hoje, como é que eu aprendi. Eu queria fazer uma pequena advertência antes de comer, antes de começar, que faz muita calor. Então, se eu estou fazendo assim todo o tempo, é por isso, eu estou suando realmente muito. Então, vamos começar. Agora a gente pode começar. Então, eu aprendo o português. Acho que comecei a aprender há 3 anos, é isso? Não, eu acho que tipo. Há, há 2 anos e meio, uma coisa assim. Porque eu, como já expliquei no meu segundo vídeo, não, no meu primeiro vídeo, eu estudo línguas estrangeiras na minha faculdade em Inglaterra. Eu faço principalmente o francês e o espanhol, mas no segundo ano você tem a opção de estudar também o português. Tecnicamente você pode estudar o português, o catalão, o grego. Tem muitas opções. Mas a primeira vez, depois de fazer o meu primeiro ano na faculdade, eu falei, ok, eu quero fazer francês, português e também, não, francês, espanhol e também adicionar o português. Então, eu fiz isso. Eu comecei o segundo ano, eu sabia que ia fazer o português, então, durante o verão, antes do segundo ano, ou seja, o verão entre o fim do primeiro ano e o começo, ou the start, do segundo ano, eu comecei a aprender sozinho o português em casa. Um, ok, qual foi o meu método? Principalmente, eu assisti a série 3%, que é uma série bastante conhecida. Eu assisti em Netflix, um, mas realmente, sabe o que? Eu cada vez que eu falo com os meus amigos brasileiros, sempre falam, eu não conheço essa série, o que é isso? Mas todos os meus amigos gringos, realmente, que aprenderam ou que estão aprendendo o português, ahm, conhecem esta série. Então, eu acho que é uma série brasileira, mas eu acho que é sobretudo conhecido por gringos. É isso, muito interessante. Então, eu assisti as 3 temporadas naquele verão. Durante aquele verão eu tinha a perna quebrada. Então realmente eu não podia fazer muita coisa. Então eu achei, ok, se eu assisto muitas séries em português, assim eu vou aprender uma nova língua, vou fazer algo produtivo com o meu tempo. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu já falava, tipo, ao nível C1, mais ou menos, no C2, não sei. Eu tinha já um bom nível em francês e espanhol, então por isso não foi realmente muito difícil entender o português, sobretudo com os subtítulos. Não, com a legenda. Com a legenda
na ecrã. Então, foi isso. Então, eu comecei o segundo ano, eu comecei a fazer aulas de português oficiais com a minha faculdade. Eu realmente adorei, porque um, o nome do meu professor era Felipe. Eu gostava realmente muito das suas aulas, porque, sabe, ele sabia que a maioria dos alunos já tinham, já falavam espanhol ou francês ou italiano. Então, ele sabia que no que a gente não era, tipo, gringos normais. Digamos assim, que ele sabia que, tipo, todo mundo falava inglês ou provavelmente uma outra língua romance. Another romance language. Então, as aulas eram bastante, como dizer, rápidas. Ou seja, ele ensinava muito conteúdo cada hora. A gente só tinha 2 horas de aulas por semana. Eu adorava essas aulas. Eu acho que foram as aulas mais interessantes do segundo ano. Mas o que aconteceu é porque depois, eu vou agora explicar, porque depois de só 5 semanas eu deixei de ir às aulas do meu querido professor. Foi porque eu ganhei uma bolsa de estudo, uma bolsa, eu não sei o nome, a scholarship, um, ou seja, tipo um prêmio, digamos, para viajar e passar um ano em Itália. Foi realmente um prêmio que eu queria muito e, na realidade, eu tinha feito a aplicação, a candidatura um, para este prêmio o ano anterior e eu tinha sido rejeitado, recusado, não sei a palavra, mas a faculdade, eu recebi uma carta da faculdade, assim, querido Andrew, você não foi escolhido para o prêmio, nanana, então foi isso. Mas, depois o que aconteceu, a menina que ganhou o prêmio finalmente pudo, não podia ir em Itália, porque tinha problemas com o visado, com a visa. Então, por isso, eu liguei à faculdade, eu escrevi um monte de e-mails, de correios eletrônicos, um monte de mensagens, vamos dizer, à minha faculdade. Eu falei, eu escrevi, eu sei, eu conheço a menina quem ganhou o meu prêmio, eu sei que ela não pode ir, então posso ir em lugar de ela. A resposta foi, sim, você pode ir. Então, depois de 5 semanas, ou seja, 10 aulas, são 10 horas de aulas formais, digamos, de português, eu abandonei, porque eu deixei de ir às aulas porque eu eu mudei de país durante vários meses. E depois, quando eu voltei em Inglaterra para refazer o segundo ano na minha faculdade em Inglaterra, eu não escolhi o português porque é bastante complicado, mas eu não podia, eu decidi, eu decidi fazer. Esse detalhe não é muito importante, mas basicamente eu fiz poucas aulas de português, e depois fui a outro país, fui à Itália. Quando eu voltei, eu tinha passado tipo um ano, mais ou menos, aprendendo o português sozinho, mas realmente o italiano, o francês e o espanhol eram as minhas prioridades. Então eu fazia tipo. Eu assistia séries, assim, eu li. Um, os, os Jogos da Fome, Hunger Games, em português. Eu também li Divergente, mas realmente eu fiz muita pouca, eu fiz, não fiz muito,
para estudar. Eu tava fazendo, tipo, com calma. Então, depois disso, eu comecei a escutar, a ouvir, é isso, ouvir podcasts em português, porque eu descobri o canal BBC Mundo. Eu me namorei desse canal, eu comecei a escutar, ouvir os podcasts dele com muita frequência. Eu também gostei porque, sabe, são podcasts de tipo áudios de 8, eu diria de 5 até 20 minutos, então são bastante curtos, eu diria. Então, quando eu, por exemplo, como dizer, limpava, when I was cleaning, quando eu limpava, não sei se diz assim, a casa, eu escutava o podcast. Ou, por exemplo, quando eu ia, não sei, a ver uma amiga para tomar um café, eu tinha os auriculares, headphones, os fones. Eu acho que é o phone, se diz. Eu escutava bastante podcast. Mas ainda eu não estudava, tipo, horas por dia. Um pouco. Eu sempre fazia um pouco, todo dia. Mas não fazia, tipo, horas e horas de estudar. É isso. Então, depois, eu fiz uma Erasmus. Uma Erasmus é tipo um intercâmbio num outro país, como eu fiz em Itália. Eu fiz outro em Espanha. Depois, isso foi há só 5 meses. Eu, naquele momento, comecei por primeira vez na minha vida a estudar o português academicamente. Isso, não por primeira vez, mas porque tecnicamente eu fiz as 10 aulas com o meu querido professor. Mas por primeira vez na minha vida, eu fiz, tipo, aulas durante meses da língua portuguesa. Então, eu, na faculdade de Valência, eu fiz 3 meses de aulas de português. Eu gostei bastante, mas eu comecei com nível B1, porque achei, ok, eu sei falar bastante bem, mas realmente eu não sei o nível que tenho, porque para dar um pouco de contexto, o nível B1 é tipo alguém que sabe falar português, sabia falar, escrever, fazer praticamente tudo, ao nível intermediário. Tipo, alguém que não acabou de começar a estudar a língua, mas que tampouco tem um nível muito avançado. Então, eu achei o nível B1 tá perfeito para mim. Eu fiz as aulas, eu achei às vezes um pouco repetitivas, não muito, mas sabe que eu não gosto de estudar muito tempo sem ter uma pausa. Então, em Inglaterra, as aulas são de 55 minutos. Eu gosto muito de fazer aulas assim, mas em Espanha eram de 2 horas. Então, eu não conseguia concentrar-me todo o tempo, tipo, durante 2 horas, sem pensar em outra coisa. Pra mim, era bastante difícil. Mas eu gostava da professora, ela era muito simpática, mas eu prefiro o português brasileiro, e ela falava o português de Portugal. Mas não faz tanta diferença assim. Então, isso ajudava eu. Qual é a palavra? Eu obtive uma boa nota. Eu tive tipo 86%, 80. Acho que era assim. Acho que foi. Não. Pode ser que eu. Eu acho que obtive 90% nas provas finais. Então,
eu fiquei bastante contente com esse resultado. Depois disso, eu mudei de novo de país. Agora mesmo estou em Martinica. Eu de novo tenho que tipo aprender sozinho porque não tem aulas de português aqui na faculdade. Eu já perguntei a muitas pessoas, todo mundo falou não tem. Então não há. Ahm, mas eu continuo a ler muito. Eu não sei onde fica, mas tem um livro em português que estou lendo. É realmente por isso que eu falei no primeiro vídeo que tipo eu 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 falei eu di não sei o pretérito do dizer. I said. É vergonha que eu não sei nem conjugar. Eu di I said that no primeiro vídeo que é tipo pra mim eu acho que consigo entender tipo 99% do português. Mas quando eu tenho que escrever, é, é muito mais difícil. A mesma coisa com. eh, realmente acho também difícil falar. Mas eu consigo entender ideias avançadas explicadas só em português. Mas é isso. Então, não sei se isso foi muito interessante para vocês, mas isso realmente foi a história de como eu consegui aprender bastante bem o português sozinho. Não sozinho porque é verdade, eu fiz 3 meses de aulas com a senhora portuguesa. Eu também fiz 10 horas de aulas com o meu professor em Inglaterra, mas eu diria que a grande maioria do que eu fiz para aprender português eu fiz sozinho. Isso realmente veio de uma paixão para a língua, para o povo brasileiro, for the Brazilian people, não sei se esta palavra é adequada. Mas é só isso, acho que eu vou falar num futuro vídeo sobre a minha paixão, de onde vem, um, por que o Brasil, porque eu decidi tipo, aprender o português brasileiro. Um, mas é só isso. Então, espero que se gostou, que você gostou deste vídeo. Por favor, deixe nos comentários uma pergunta. Pode ser, como é que é? Porque o português também é a minha sexta língua. Um, então, se você quiser saber como é que eu aprendi muitas línguas, claro, não falo perfeito. Sobretudo não falo perfeito o português, mas eu estaria muito contente em ajudar. Só isso, eu agradeço você pela atenção e até amanhã. Tchau, tchau.